Inglaterra, a Lays fez um concurso oferecendo 700 mil reais pra quem achasse o melhor salgadinho em formato de coração. E essa mulher achou um com um formato perfeito. Só que ela não sabia do concurso. Então só mandou uma foto pras amigas e comeu. E perdeu. Ela comeu o salgadinho de 700 mil reais. Em 2015, uma senhora queria fazer um chocolate quente pros seus netos. E usou o achocolatado que tinha na gaveta. Só que pouco tempo depois de tomarem, eles começaram a ter diarreia explosiva. Passaram mal. E foram parar no hospital, onde descobriram que o chocolate era de 1980. Passou da validade por 35 anos. Pessoas que comeram coisas bizarras sem querer. Na Inglaterra, a Lays fez um concurso oferecendo 700 mil reais pra quem achasse o melhor salgadinho em formato de coração. E essa mulher achou um com um formato perfeito. Só que ela não sabia do concurso. Então só mandou uma foto pras amigas e comeu. E perdeu. Ela comeu o salgadinho de 700 mil reais. Em 2015, uma senhora queria fazer um chocolate quente pros seus netos. E usou o achocolatado que tinha na gaveta. Só que pouco tempo depois de tomarem, eles começaram a ter diarreia explosiva. Passaram mal. E foram parar no hospital, onde descobriram que o chocolate era de 1980. Passou da validade por 35 anos. Pessoas que construíram casas com coisas bizarras. Em 2016, a marca de luxo Supreme lançou tijolos colecionáveis que custavam 200 reais cada. E sim, tinha trouxa suficiente pra comprar, porque o negócio esgotou. Só que um cara conseguiu comprar 1.800 desses pra construir uma casa, o que custou mais ou menos 360 mil reais só de tijolo. Só que depois de gastar essa grana, ele percebeu que pra construir uma casa ele ia precisar de 30 mil tijolos. E a marca não tinha fabricado essa quantidade de tijolo. Aí ele desistiu. Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... o cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... o cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... o cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... pessoas que eram famosas, mas não sabiam. Em 2005, uma dubladora chamada Susan gravou frases aleatórias para uma empresa secreta. Alguns anos depois, ela já tinha esquecido disso. Até que uma amiga foi na sua casa com um iPhone e disse que a voz da Siri parecia muito com ela. E foi aí que ela descobriu que a gravação que ela fez virou a Siri. E ninguém avisou ela. Pessoas que escovaram o dente com coisas bizarras. Em 2021, uma mulher da Índia acordou e foi escovar o dente com o que ela achava que era pasta. Só que na verdade, aquilo era veneno de rato, que por algum motivo tem a embalagem igual a de pasta de dente. A mulher, infelizmente, faleceu. Em 2019, uma mulher foi no mercado e comprou pasta de dente. E só quando ela acabou o pote de pasta, percebeu que aquilo, na verdade, era creme pros pés, sabor hortelã. E ela não sabia, porque o pote dos dois era exatamente igual. Então já sabe, antes de escovar o dente, confere. Pelo amor de Deus! Pessoas que escovaram o dente com coisas bizarras. Em 2021, uma mulher da Índia acordou e foi escovar o dente com o que ela achava que era pasta. Só que, na verdade, aquilo era veneno de rato, que por algum motivo tem a embalagem igual a de pasta de dente. A mulher, infelizmente, faleceu. Em 2019, uma mulher foi no mercado e comprou pasta de dente. E só quando ela acabou o pote de pasta, percebeu que aquilo, na verdade, era creme pros pés, sabor hortelã. E ela não sabia, porque o pote dos dois era exatamente igual. Então já sabe, antes de escovar o dente, confere. Pelo amor de Deus! Pessoas que esqueceram de fechar a live. Essa mulher tava fazendo um sorteio ao vivo. Ela anunciou a ganhadora, mas esqueceu de encerrar a live. E isso aqui aconteceu. Obrigada, viu, gente? Nossa, André Assis, velho, vai tomar. Quem é essa? Ah, aquela chata. Aquela testuda. O influenciador Gordox resolveu terminar sua live e ir dormir. O problema, ele esqueceu de fechar a live. E ele dorme pelado. E tudo isso foi transmitido ao vivo até a live cair. Essa influencer terminou sua live, mas esqueceu de fechar ela. Depois disso, além de tirar o enchimento do sutiã e falar com uma voz muito mais grossa, ela bebeu molho e mostrou esse papel de parede. Até finalmente perceber que ainda tava ao vivo. So that was just like a little sketch that we did that we've been working on for a while. Got ya. Yeah, got ya. No fim de uma live, o Snoop Dogg esqueceu de parar de transmitir e acabou ficando 8 horas ao vivo enquanto andava pela sua casa. Até que ele finalmente percebeu e fechou a live. Am I still streaming?
Não usem droga. Por fim, a ex-presidente Dilma abriu uma live e não percebeu. Por um bom tempo. Porque todos aparecem e ele não aparece. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentando disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, em que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado. E gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. E foi quando a secretária com quem ele tem um caso passou. E ele... enfim... agiu. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentando disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, em que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado. E gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. E foi quando a secretária com quem ele tem um caso passou. E ele... enfim... agiu. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher estava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ela esqueceu que estava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa. E esqueceu que estava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher estava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ela esqueceu que estava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa. E esqueceu que estava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Durante um programa ao vivo, o celular desse jornalista começou a tocar. E ele tentou disfarçar, mas não deu muito certo. Já essa repórter errou a palavra e ficou um pouco frustrada ao vivo. Prazo. Desculpa, gente. Faz tempo que eu fiz essa Vamos lá. Oi? Essa reportagem estava denunciando roubos em supermercados. Só que uma das pessoas filmadas esqueceu que estava ao vivo. E isso aconteceu. Deixa eu ver o que você tem aí. Não, você colocou uma bebida, hein? Deixa eu ver. Debaixo do braço, da blusa. Aqui, ó. Ai, para de... Não, aqui, ó, você pegou. O quê, mano? Aqui, a gente gravando, falou sobre... Ó o que vai acontecer. Por fim, a ideia dessa reportagem era mostrar que apesar da neve, dava pra praticar atividades físicas. Só que... We've seen a lot of people out here, like he said, running, sledding, just enjoying it. One thing, oops, that can happen. Pessoas que levaram a mentira longe demais e foram expostas. Em um jogo, a câmera do beijo focou nesses dois, que não se conheciam, mas se beijaram. A menina só não sabia que o seu namorado voltou enquanto a câmera continuava gravando. Essa professora apagou a luz no meio da prova pra ver quem tava colando com o celular. Em 2021, as portas de um carro forte abriram e deixaram um rastro de dinheiro pela estrada. Várias pessoas pegaram o dinheiro, mas essa menina resolveu fazer isso, gravar e postar na internet. Ela só não lembrou que isso era crime. Essa mulher colocou o celular no bolso da calça pra ver todo mundo que tava olhando pra sua parte de trás. E o resultado foi esse aqui. Esse homem foi pego entregando algo a mais do que só um pacote. Essa influencer tem um perfil pra falar de motos. Ela ganhou milhares de seguidores até o dia que perceberam uma coisa estranha numa foto dela. Ela, na verdade, era um senhor usando um filtro de mulher. E a sua justificativa foi que se ele mostrasse seu rosto real, ninguém ia assistir. Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia $100 mil. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu
esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo. Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia $100 mil. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo.